Isso mesmo, segundo informações, nosso Google Meet está gravando. Eu estou agora com 20 alunos do terceiro período noturno do curso de Direito da Universidade de Gurupi, estado do Tocantins. Aqui é o professor Antônio Roveroni. Esse vídeo vai ser postado no meu canal, como de costume. Lembrando aos alunos que a permanência da sala, por estar sendo gravada a sessão, a permanência na sala implica na permissão para a gravação de sua participação e, posteriormente, se o vídeo for servir pedagogicamente para ser apresentado para outros períodos, outros alunos da Universidade de Gurupi, todos os direitos são cedidos exclusivamente à Universidade de Gurupi. Muito bem, meus queridos alunos, são hoje, dia 10 de novembro, é isso? 11! Hoje, 11 de novembro de 2020, são 22 horas e 2 minutos, eu estou aqui no chamado quarto horário, com o terceiro período, e nosso assunto são as regras, né, as normas constitucionais. E eu deixei dica de leitura, eu deixei vídeo para vocês verem o que nós gravamos na segunda-feira com o matutino, e eu vou iniciar aqui perguntando para os 21 alunos que estão aqui comigo. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre o material fornecido? Pois é, né? Todo mundo entendeu tudo, imagino, ninguém tem dúvida, ninguém tem comentário nenhum, né? Então, vamos lá. Tem um assuntinho aí com relação às regras de natureza constitucional, né? Lá com o matutino, eu deixei o vídeo lá, a gente explica que existe uma diferença entre norma, entre enunciado normativo e entre dispositivo normativo. Como você não tem dúvida, você já viu isso, você sabe a diferença, né? Alguém tem uma dúvida? Eu vou perguntar mais uma vez, hein? Alguém tem uma dúvida com relação a esse ponto? Não, ninguém tem dúvida. Já passa das 10 da noite, está fazendo muito calor aqui no estado do Tocantins. O pessoal deve estar cansado. Então vamos tocar o barco, né? Mas basicamente, só para deixar claro, para posicionar aqui, o dispositivo normativo é mais ou menos a localização no mapa normativo, né? Se eu falar assim, artigo 2º da Constituição Federal, o que você faz? Você simplesmente vai pegar a Constituição Federal, vamos imaginar que esse livro aqui seja a Constituição Federal, você abre a Constituição Federal, vai entre o artigo 1º e o artigo 3º, o que você vai encontrar entre o 1º e o 3º? Você vai encontrar o artigo 2º. Só que, veja bem, só de falar o dispositivo, deixa eu passar a moto aqui barulhenta, não sei se você está acompanhando aqui, gostaria que você falasse agora, desse um toque, mandasse alguma coisa no chat, né? Mas tudo bem. Só de eu falar para você, artigo 2º da Constituição Federal, repare, você não precisa decorar, você não precisa decorar, tá? Você tem lá, você pode ler, tá? Mas com o tempo você acaba decorando, você vai saber que o artigo 2º, e a gente está aqui desde o primeiro dia de aula falando desses 4 artigos, os 4 primeiros artigos da Constituição, né? Então você sabe que o artigo 2º diz lá que são poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, que serão harmônicos e independentes entre si. É o famoso quem manda, né? Perfeito. Mas veja bem, o dispositivo, portanto, é a localização no sistema. É importante a localização no sistema? É importante. É importante porque se eu falo para você, artigo 2º da Constituição Federal, você já sabe que eu não estou falando de soldado raso, não estou falando de sargento, nem de cabo, nem de capitão, essas patentes menores. Eu estou falando de general, eu estou falando lá do topo da carreira, né, da pirâmide, eu estou falando da Constituição. Né? Então, o dispositivo da Constituição não é qualquer capitãozinho desqualificado, né? Nem sargentinho. Desculpa aí se tem alguém de baixa patente aqui na nossa aula. Eu sei que muitos policiais são alunos do curso de Direito, mas, na verdade, é isso. Então, a importância
do dispositivo é você localizar no sistema. Se eu falar assim, ó, decreto do prefeito de Gurupi, pronto. Ou artigo 22 do decreto número tal que foi expedido pelo prefeito de Gurupi. É um decreto de natureza regulamentar, ele naturalmente, você já tem que pensar assim, ele vem regulamentando, entrando em detalhes de uma lei ordinária municipal, porque é do município de Gurupi, não é do município de Peixe, né? E com certeza você já vai lembrar que ele não pode ser contrário à Constituição Federal, muito menos, ele não pode ser contrário à lei ordinária que regulamenta, ele não pode ser contrário à lei orgânica do município de Gurupi, e não pode ser contrário à Constituição Federal, né? Professor, e se ele for contrário à Constituição do Estado do Tocantins? Hein? Aí, o que você me responde, hein? Vou fazer uma promoção relâmpago aqui, valendo um ponto extra para somar lá no bônus. Quem responder agora essa questão. O decreto municipal pode contrariar a Constituição do Estado da Unidade Subnacional? Contrariar não, ela pode complementar, né? Está dizendo a Patrícia que não pode contrariar, e o Eric está dizendo que também não pode contrariar a Constituição Estadual. Não pode, né? Eu também acho que não pode. Mas a Camila diz que pode. A Camila diz que pode. Que bom a pluralidade, né? Por que você acha que não pode, Janete? Silêncio. Silêncio. Hein, Camila? Por que você acha que pode contrariar? Professor, assim, né? Eu não sei explicar bem, mas eu acho que, no caso, a lei superior, a lei máxima, é a Constituição Federal. Eu acho que não ferindo nada da Constituição, eu acho que não tem que. O município não tem que. Por exemplo, o decreto municipal, eu acho que ele tem tipo uma. Eu não sei como falar, qual que é a palavra. Ele pode decidir, como se o município ele pudesse decidir sem o Estado em si. Autonomia, Camila? Isso, autonomia. Caso a Constituição é a lei maior, né? A Constituição Federal. Pois é. Eu, assim, boa noite. Eu penso assim que, apesar que o Estado e o município são independentes entre si, financeiramente, politicamente e administrativamente, porém, acredito que se houver um choque, né, por exemplo, que venha a contrariar uma lei, apesar que não existe hierarquia, né, mas que venha a ferir a Constituição, eu acredito, né, posso ser que eu esteja errado, é uma intervenção para que essa lei municipal seja revogada, né, porque ela vai de encontro à Constituição, que é a lei máxima do país, né. Pois é, Roberto, a sua resposta ficou meio confusa, né? A questão, objetivamente, é a seguinte: um decreto municipal pode contrariar a Constituição estadual? Não pode, professor. Eu Pois acho é, que o Eric não pode, não. Apesar que pode. é autônomo. Eu acho que não pode, mas eu fiquei na dúvida agora. Pois é, né? Então, veja bem, isso tudo para explicar como é importante o dispositivo normativo, né? Para a gente resolver essas questões de hierarquia, posição no sistema, tá? Então, veja bem, olha, se você perguntar para mim, pode, eu diria assim, olha, ele pode e não pode. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o artigo 1º da Constituição Federal, a Ranieri está chegando aqui, né? Muito bem. Nós temos que lembrar que o artigo 1º da Constituição Federal diz o seguinte: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Então, o município brasileiro, ele não faz parte do estado de Tocantins. Ele até faz, mas antes ele faz parte da República Brasileira. Por que a Constituição de 88 fez isso? Porque antes de 88, no governo lá, dos caras lá, aqueles caras lá, aquela gente meio grosseira, meio que não estuda, né? República Velha, né? Não, governo militar agora. A República Velha era outra parada, o Eric. Pô, governo militar, a Constituição de 88 agora.
antes de 88, o município era só divisão administrativa do Estado. Era isso. O município não fazia parte da República Brasileira, o município fazia parte do Estado. Então, os milicos lá que estavam no poder, os tirano, ditador, né? Sabe que o ditador gosta de dar ordem, né? Então, ele bastava nomear, porque ninguém votava para governador, falava, ó, o governador do Estado vai ser fulano, e o governador do Estado organizava lá as eleições dos municípios, tá certo? E aí os municípios estavam submetidos ao Estado e tudo submetido a uma ordem e progresso positivista, né? Que os ditadores militares brasileiros adoram esse positivismo do Augusto Conte, nada a ver. Então, veja bem, isso vai depender, voltando objetivamente ao que eu quero dizer para vocês, eu posso dizer o seguinte, vai depender da matéria que trata esse decreto. Por quê? Porque você tem que olhar a Constituição Federal, ver o que cabe aos estados fazerem. Os estados vão fazer a sua Constituição cumprindo o que a Constituição Federal determina, e aí eles têm determinadas atribuições. Dentro dessas atribuições, algumas atribuições são do Estado dentro dos municípios. Por exemplo, Polícia Militar. Por exemplo, Polícia Civil. Por exemplo, Poder Judiciário, por exemplo, Secretaria da Fazenda. Esses órgãos são do Estado e são disciplinados e devem obediência à Constituição Federal, à Constituição do Estado, e evidente, todo mundo deve obediência à Constituição Federal, e não pode vir o prefeito, por exemplo, através de um decreto municipal e regulamentar, por exemplo, o funcionamento do batalhão da PM. Ele não vai poder fazer isso. Por quê? Porque ele está extrapolando a matéria que compete ao município, tá certo? E aí, eu estou usando esse exemplo para explicar para você a diferença entre o dispositivo e o enunciado. O que é o enunciado? O enunciado, como eu disse, é a letra preta no papel branco, é o que está escrito. Você pode, assim, teoricamente dizer assim, um decreto municipal deve obediência à Constituição Federal, não deve obediência à Constituição Estadual. Teoricamente. Porém, se esse decreto municipal, você lê o decreto, fala assim, não, esse decreto aqui está tratando, ele está dizendo aqui, a letra preta no papel branco, está dizendo sobre matéria que não é de competência do município, é de competência do Estado. Então, nesse sentido aqui, quem vai disciplinar é a Constituição Estadual, e nesse sentido ele deve obediência. Perceberam? Então, o Roberto Alexandre, ele ficava assim, né? Eu percebi a dúvida do Roberto Alexandre, ele falava assim, tem que obedecer à Constituição, porém o município tem autonomia. É justamente, é o pode e não pode, dependendo do enunciado normativo. Perfeito? Todo mundo entendeu? Professor, no caso, Entendido. então, pode usar exemplo dos prefeitos que, por decreto, bloquearam as rodovias federais, né? E depois tiveram que abrir porque o presidente falou que quem mandava era competência nacional, né? É por aí, tá? É questão de competência. Um bom exemplo é esse, tá? Mas tem matéria que é de competência do município, que nem, por exemplo, bares e restaurantes, funcionamento do comércio, tá certo? Os prefeitos é que determinam. Isso é de competência municipal, tá certo? Fala, Janete. Teve uma questão dessa, é praticamente a mesma questão que estava na prova da OAB, de uns anos atrás. Então, assim, teve muita gente que uns respondeu, não pode, né? E eu estou ouvindo o senhor explicar aí que pode e não pode. Né? Por isso que o senhor está explicando de uma forma que dá para a gente pegar bem. Essa é uma questão de prova da OAB, professor. Pegadinha. Olha, eu vou dar uma dica para você, se você está preocupado com prova, tá? Prova de OAB, prova de concurso. Os caras fazem pegadinha para te pegar, tá certo? E aí, preste bem atenção, sempre quando tem assim, sempre, não pode, nunca, jamais, exclusivamente, você já desconfia. Já desconfia, porque direito não tem essa coisa, somente, né? Para que escrever somente, né? E principalmente quando você for fazer uma lei, né?
Você vai fazer uma lei, porque eu falo sempre, você está aqui aprendendo a fazer leis. Principalmente quando você vai fazer uma lei, para que você vai escrever somente? Só se você precisar utilizar a palavra somente, né? Tá certo? Muito bem. Senão você gera confusão. Perfeito. Então vamos lá. Sabemos que dispositivo é localização de sistema, no sistema e enunciado é o que está escrito. E a norma? Quem viu o vídeo com o Matutino? Não viram o vídeo com o Matutino, né? Que coisa feia. Então vocês vão pegar lá no vídeo com o Matutino. O vídeo do Matutino, que vou postar lá na sala de aula, é que vocês vão ver a diferença, o que é a norma, tá certo? Se tiver alguma dúvida, posta como comentário para a turma lá e a gente vai trabalhar, tá certo? Muito bem. Como eu disse para vocês, que eu não ia cansar vocês, já são 22h17, eu vou passar para um último ponto que eu acho importante destacar. Tem a leitura e tem os vídeos, e vocês vão ter que começar a se acostumar que você está na universidade é mais você querendo aprender do que propriamente eu aqui querendo te ensinar, né? Muito bem. Finalmente, nós temos uma parte importante que eu já até tratei disso hoje à noite, que é a questão da matéria constitucional. Como assim, professor? Seguinte, vamos imaginar que o povo brasileiro, que a gente está numa sala de aula, eu e os 24 alunos agora, a gente está lá no Campus 1, nosso querido Campus 1, estou com saudade do nosso Campus 1, e batem na nossa porta, a gente está tendo essa aula, e batem na nossa porta, eu vou lá, abro a porta, é o povo brasileiro. O povo brasileiro está lá fora. E o povo brasileiro olha para a gente e fala assim, professor Roverani, nós queremos que o senhor e os seus alunos façam uma nova Constituição para o Brasil. Aí a gente, por quê? Não, porque nós quebramos tudo. Como assim? Nós quebramos tudo. Nós saímos aqui, quebramos Brasília. Não tem mais Brasília. Está pegando fogo lá. Botamos fogo em tudo. Congresso, Supremo, Presidência, Palácio do Planalto, do Jaburu. Botamos fogo. O povo está nadando no Lago de Paranoá, festejando, bebendo cerveja. Não existe mais o Palácio Araguaia também. Arrebentamos com tudo. Quebramos tudo. Tipo Revolução Francesa mesmo. E a gente quer que vocês façam uma nova Constituição para a gente. Tá? Conseguiram entender essa situação? Ou seja, o povo exercendo o poder constituinte originário, né? Aquele poder que pertence ao povo, e que eu pus os itens do poder constituinte e digo que geralmente ele é selvagem, né? Aquele poder político, né? Aí, não, precisamos de uma Constituição. Então, racionalmente, eu preciso de uma Constituição, eu já estou exercendo o poder constituinte originário. Perfeito. Aí eu pergunto a vocês, o povo brasileiro quer que a gente faça uma Constituição. Qual que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer? Silêncio na sala. Quem será os representantes para poder debater os assuntos? Não, veja bem, Eric, vamos passar por essa regra de procedimento, porque os representantes já somos nós, já, né? Lembra que o povo bateu na nossa porta? Só eu, mais os 24 alunos que tem aqui. Uns dizem Segurança, professor. Né? Segurança, no caso, é ninguém fazer isso que a gente fez, ninguém fazer com a gente. Defesa, segurança. Eu acho que você está pensando assim. No caso, né, Robson? Repare. Puxando para o lado da soberania, né? Não, repare. Aí a gente já entrou no assunto. A pergunta que a gente tem que fazer antes de qualquer uma é a seguinte: o que nós vamos colocar nessa Constituição? Ou mais precisamente, olha, nós temos que fazer uma Constituição. Que tipo de matéria, de conteúdo, de substância as Constituições tratam? Você entendeu? Porque senão a gente fica que nem a Carta Cidadã, né? A Carta Cidadã, ela tem uns negócios, eu gosto dela demais da conta, mas ela tem umas coisas meio brabas, né? Ela fala que o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro é o colégio estadual federal. Entendeu? Sabia que tem um colégio de ensino médio federal no Brasil, é o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Por quê? Porque está na Carta Cidadã. Entendeu?
Aí eu te pergunto, isso é matéria constitucional? É ou não é? A gente precisa tratar isso numa Constituição? Não. Não. Mas é uma lei constitucional, não é? Não é uma lei constitucional? É. Por quê, Camila? Gente, é fácil. Ela é constitucional porque ela está na Constituição. É porque ela está, puseram na Constituição. Então ela é constitucional. Mas ela não é naturalmente, materialmente, substancialmente constitucional. O conteúdo dela não é constitucional. O conteúdo dela poderia ser tratado numa lei ordinária. Só que o Constituinte. O que a Constituição tem 4 e não 5? Oi, fala, Maria Fernanda. Ai, não. Maria Fernanda falou aí, fala. Acho que a Maria Fernanda só esqueceu o telefone ligado, né? Então, repare. Ó. Há conteúdos que são naturalmente constitucionais e só as constituições tratam deles. E há conteúdos que não são, podem estar em outra área. Inclusive, o Luiz Roberto Barroso, lá no livro dele, ele até fala, sabe o que ele cita? Ele cita a nossa lei de introdução ao direito LINT, né? Lei de introdução ao direito brasileiro, né? LINDB. Antigamente era LIC, né? Lei de introdução ao Código Civil. Ele diz que as normas de introdução, vocês já estudaram as normas de introdução ao direito brasileiro, não estudaram? Estou estudando agora, nesse período. Estou estudando agora, né? O Luiz Roberto Barroso, ele diz que essas muitas regras da LIND são constitucionais. Por quê? Porque Márcio Funk deu crise de ansiedade hoje. Oi? E sabe por que eu tô desse jeito? Todos eu quero comer isso, ansiedade. Por favor, Maria Fernanda, você quer falar? Eu não posso comer energia. Eu acho que a Maria Fernanda esqueceu do microfone ligado. Eu vou tentar fechar aqui, desativar o som. Você desativou. Desativei o som, viu, Maria Fernanda? Desculpa aí, mas estava gerando ruído. Então, a Camila estava dizendo, quando você estuda a lei de introdução às regras do direito brasileiro, você percebe que algumas regras lá, elas falam, por exemplo, como o juiz deve fazer para julgar, não tem? Não tem? Sim. Então, essa regra, ela não está disciplinando o exercício do Poder Judicial? Poder Judiciário? Tá. Tá. Para o Luiz Roberto Barroso, você vai ler no livro dele, ele diz o seguinte, essa regra tem matéria constitucional, natureza constitucional. Materialmente ela é constitucional, por quê? Porque ela disciplina o exercício do poder político, que é o Poder Judiciário. Porém, ela não é constitucional. Por que ela não é constitucional? Porque ela não está na Constituição. Enquanto você pode pegar uma outra regra, como, por exemplo, meio ambiente. A Constituição precisava tratar do meio ambiente? Ela precisava tratar da cultura? A Constituição precisava falar que o advogado é indispensável o exercício da justiça? Não. Bastava o Estatuto da OAB dizer isso. Né? Mas a Constituição de 88 quis dar uma arrumada no Brasil. Vocês estão compreendendo isso? Né? Sim. Claramente. Claramente, ótimo. Isso é importante vocês entenderem quando a gente estuda as normas constitucionais. Por quê? Porque mais adiante você vai estudar o controle de constitucionalidade. E existe leis que são inconstitucionais na forma e não no conteúdo. Então existe assim, ó, inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material. E isso é importante você entender agora, quando a gente está estudando as normas de natureza constitucional, entender o que é conteúdo e forma. Essa diferença é fundamental. Bom, já são 22h26, eu disse que ia até 22h15, já estouramos muito nosso tempo, né? Eu vou deixar esse vídeo lá no canal, junto com o outro também, que a gente gravou no início,
E quero saber, alguém quer falar mais alguma coisa? Tem algum comentário a fazer? Ou podemos encerrar por hoje? Pode encerrar, professor. Isso, vocês estão doidinhos para ir embora, que eu sei. Ah, libera a gente, eu preciso pegar o ônibus, né? Eu libera a gente. Tá bom, gente, eu vou encerrar a gravação, vou deixar o resto do tempo da aula aí, aproveita, vai lá na sala de aula, dá uma leitura. Aquilo que você esqueceu de clicar em concluir, entregar, tiver lá, manda para mim, tá? E repare se o e-mail que você está usando é o NIR de e-mail. Se não for o NIR de e-mail, você pega o que você fez nesse seu e-mail, manda para o NIR de e-mail só para facilitar para mim. Mas mesmo assim eu vou procurar, tá? E se não aparecer alguma nota, me ajuda. Entra lá, fala, professor, ó, eu fiz aqui, bababá, eu vou olhar. Sim, é lento porque são muitos alunos, demora, vocês não são a única turma que eu tenho, né? O terceiro período matutino noturno, eu tenho o 9º e o 10º também. E que, assim, eu não queria falar isso para vocês, mas eles têm preferência sempre, porque é aquela história de patente, né? Eles estão lá, eles são, como você diz, a elite do nosso curso. Vocês estão soldado raso, né? Quer dizer, soldado raso mesmo é aquele primeiro período que vai entrar agora, ou que está terminando agora, né? Vocês pelo menos estão saindo, aí saíram do segundo, né? E daqui a pouco vocês chegam lá, vocês vão perceber que tem diferença sim. Tá bom? Muito obrigado. Professor, Fala, quando já. tá assim, ó, atribuído, tá ok, devolvido por quê? Quando tá devolvido lá no Classroom, é o quê? É que muitas vezes eu devolvo, porque assim, eu vejo que não tem nada, ou às vezes eu até devolvo mesmo, falo assim, não, arruma isso aqui, entendeu? Mas eu sempre faço isso. Aí, tá bom? professor, eu achei uma aqui pendente, aí eu coloquei lá. Vi ela aqui, eu botei lá. Vou botar o e-mail, igual o senhor falou, tá? Isso, vai ajudando aí aos pouquinhos, mas o importante, hein? Durante a semana aí, os presidentes da sala conversem com as turmas e tragam uma proposta para a gente ver qual vai ser o valor do bônus, se vai ser critério de distribuição igualitário, ou se vai ser proporcional, se vai preservar a meritocracia, ou se vai simplesmente ajudar os que estão desesperados, não é isso? Tá bom? Professor, eu ia até fazer uma brincadeira, que só podia fazer assim, qual é a nota que eu mereço? Tá certo. Eu já fiz isso, inclusive. Seria muito bom. Eu já fiz isso, inclusive, uma vez com o 10º período. No 10º período, uma turma sensacional que nós tivemos. E eu cheguei e na última prova minha de tributário, eu coloquei lá, qual é a nota que você merece? Sabe o que deu? 90% disse que merecia nota 10. É porque quando a gente se avalia, a gente é suspeito, né? Fala, Robson. Essa bonificação está condicionada a alguma outra atividade que tem que ser feita? Vai depender aí da decisão das turmas, né? Se as turmas estabelecerem algum condicionante, é só estabelecer a regra certinha e aplicar. Por mim, não tem poderia problema também nenhum. organizar uma ação social, né, para ajudar as pessoas carentes e tal. Pode ser tipo assistência social mesmo, né? Vamos pegar a cesta básica e distribuir sem cobrar nada. Mas também pode. Vocês é que vão apresentar o projeto. A única coisa que eu não admito é limites, né? Que eu vou impor esses limites aí. Tá certo? Professor, o que o senhor gosta de comer? Pizza, açaí, peixe assado, carne assada. O que o senhor gosta? O que eu gosto de comer? Vocês notaram que eu gosto de comer praticamente tudo, né? É mais se vocês perguntar o que eu não gosto de comer. Eu gosto de comer comida bem feita. Não é possível que nós não vamos nos organizar para mandar entregar alguma coisa na casa do professor, né, professor? Não, mas isso aí pode ficar tranquilo, tá? O que eu quero mesmo é a discussão, e essa discussão é de natureza constitucional, né? Como é que nós vamos exercer o poder? Como é que nós vamos fazer a distribuição afinal de contas, como é que nós vamos construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Então vocês vão discutir isso e a gente vai chegar lá, tá bom?
Vou interromper a gravação agora, já passamos... Eu tô só brincando, professor. Eu sei que tá, com certeza. Tá bom? Boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês. E vamos lá, devagarzinho, estamos chegando no fim do semestre, mas ainda temos praticamente novembro inteiro e quase dezembro inteiro pela frente, então não podemos bobear. Cuidem-se aí, viu? Não